Esta é a sua Vinde Live, a comunicação é minha, professor Josias Matos, e nós iremos entrar no assunto de hoje, o estudo 3, Ezequiel 7. O fim vem sobre Jerusalém e Israel. Eu quero começar logo este estudo trazendo uma informação para você interessante. Uma informação interessante que eu acabei fazendo uma anotação, talvez ver se eu encontro a anotação que eu fiz. Mas foi realmente períodos em que os profetas profetizaram, certo? Mais de 100 anos profetizando que o fim viria, certo? Isaías profetizou, Jeremias profetizou, Ezequiel profetizou e continuou profetizando no cativeiro, e foram mais de 100 anos profetizando, chamando o povo, aconselhando o povo, dizendo a importância do arrependimento, dizendo a necessidade do arrependimento, pois o fim viria, o fim vem sobre Jerusalém e Israel, certo? E nós temos que entender que esta lição, esta mensagem, este estudo, ele é um estudo, é uma lição, ela é grave e urgente. É uma mensagem grave e urgente, certo? Nós devemos reconhecer o perigo do pecado, foi o que resultou na destruição iminente, justamente de Jerusalém e de Judá, certo? Então, nós temos que entender esta verdade, certo? Então, o perigo, reconhecermos que o perigo do pecado, ok? A corrupção generalizada de Israel tornou o juízo divino inevitável. A corrupção das nações tornará e já tem tornado o juízo divino inevitável. A corrupção no Brasil, a institucionalização da corrupção no Brasil tem tornado o juízo de Deus inevitável. Esta é uma verdade absoluta. Nós temos que entender isto, certo? Então, o juízo de Deus sobre Israel, não como um ato arbitrário, não foi um ato arbitrário, mas como uma consequência justa dos próprios caminhos que a nação escolheu em percorrer, dos quais resultou em um colapso religioso, social e econômico. Toda ação resulta em uma reação. A prática do pecado, se nós plantarmos uma má semente que é o pecado, nós colheremos a justiça de Deus. O juízo de Deus virá sobre nós, sobre as nações, sobre os povos. Então foi isso que de fato ocorreu lá, naquele momento, ali, naquela conjuntura, certo, em Jerusalém. Eu falo aqui do ano 586 a.C. A cidade de Jerusalém foi tomada pela Babilônia. O profeta viveu na Babilônia, eu falo de Ezequiel, para onde os israelitas tinham sido levados, certo? Como prisioneiros. Ezequiel pregou mensagens de Deus dirigidas ao povo que estava ali na Babilônia e também aos moradores de Jerusalém. Deus falou a Ezequiel por meio de visões. O profeta falou ao povo a respeito destas visões e também anunciou mensagens de Deus por meio de ações simbólicas.
Ele ensinou que que cada um é responsável pelos seus próprios pecados. Próprios pecados. Certo? E que todos devem se renovar no seu íntimo, no seu coração, no seu entendimento, na mudança da mente, certo? Ele também esperava que a própria nação de Israel começasse a viver uma vida nova na presença de Deus, sendo ao mesmo tempo sacerdote e profeta. Ezequiel mostrou interesse pelo Templo de Jerusalém e também ensinou que Deus exige que os seus adoradores vivam uma vida dedicada a Ele. Dedicada a Ele. Então, estudo 3, Ezequiel 7, o fim vem sobre Jerusalém e Israel. Nós temos o objetivo neste estudo que é reconhecer o perigo do pecado, descrever o juízo de Deus sobre Israel e examinar nossos corações. Examinar os nossos corações. Eu te pergunto, certo? Eu faço uma pergunta a você. Em que nós temos, em que eu tenho, em que você tem depositado a sua confiança? Onde temos depositado as nossas confianças? Na nossa própria sabedoria? Na força? No trabalho? Em que nós temos depositado a nossa confiança? Você tem depositado a sua confiança em investimentos? Em guardar ouro, prata, joias? Em fazer investimentos nas bolsas de valores, em comprar, investir em moedas? É nisto que nós temos depositado a nossa segurança? Dinheiro, status, saúde? Em que nós temos depositado a nossa segurança? O capítulo 7 de Ezequiel apresenta uma mensagem profética de extrema seriedade. A chegada do fim sobre Jerusalém e o reino de Judá. A cidade de Jerusalém, que muitos acreditavam ser indestrutível por conter o templo do Senhor, estava espiritualmente corrompida. O povo confiava na aparência da religião. Perceba, o povo confiava na aparência da religião, viviam de aparência, sacrificavam de aparência, cultuavam de aparência, eles queimavam incensos de aparências, iam para os montes, para os outeiros, onde quer que praticassem os cultos por aparência, como também ali nestes mesmos lugares profanavam os espaços, os ambientes, os locais, os templos, para sacrificarem para os seus próprios ídolos, profanando assim o lugar do culto, o templo, profanando e desprezando aquilo que Deus havia criado, possibilitado para que houvesse a sua manifestação, os milagres acontecessem, a glória do Senhor estivesse ali naquele lugar e a terra fosse abençoada, a nação fosse abençoada, os povos fossem abençoados. Tudo foi profanado. Então, a aparência da religião, mas os seus atos eram de profunda injustiça, idolatria, rebeldia. Certo? Estudar este texto é uma chamada à vigilância espiritual. Ainda hoje, Deus convoca todos a uma vida de arrependimento, pureza, temor e obediência. Glória a Deus. Aleluia.
Primeiro ponto desta lição, a chegada do fim. Neste texto, Ezequiel anuncia a chegada do juízo de Deus com palavras diretas e definitivas. A repetição da expressão "o fim vem" revela que não há mais espaço para adiamento. Não tem como adiar. A vontade divina não volta, ele não voltaria atrás. Não voltaria atrás, não tem como adiar. O tempo da advertência passou e o Senhor agora se levanta para julgar o pecado com justiça. Falei a você, Isaías pregou muitos anos, certo? Jeremias pregou muitos anos também, Ezequiel pregou muitos anos. Daniel pregou, profetizaram, certo? Somando isto aí, dá mais de 120 anos profetizando. O arrependimento, o fim vem, arrependam-se. Imagine quanto tempo profetizando para que o povo se afastasse do pecado, vivesse uma vida de santidade, servindo a Deus com fidelidade, com gratidão, inclusive pelos grandes benefícios que o Senhor sempre promoveu no meio da nação de Israel. Esta é uma falha muito grave de todos nós, seres humanos. A ingratidão. O quanto Deus tem feito por nós, o quanto fez, faz e fará. Só o fato do fôlego de vida que você, que eu, que nós estamos tendo este privilégio, é motivo de gratidão. Do pulsar do nosso coração, de estarmos gozando de saúde, estarmos de pé, trabalhando pela família, pelo lar, pelo vestir, pelo calçar, pelo alimento. São tantos os motivos. Mas o homem prefere os seus prazeres e não dá crédito aos planos que Deus tem para os seus filhos. Os planos que Deus tem para mim e para você. O homem prefere desprezar a presença de Deus, servir a Deus, adorar a Deus, se dedicar em andar nos caminhos retos, justos do Senhor, certo? Por causa dos seus prazeres passageiros, momentâneos, e que um dia esta falta de gratidão, a tomada de decisão para a prática do pecado, será cobrado. Será cobrado. Saiba disto. A santidade de Deus exige uma resposta à contínua rebeldia do povo. E a sentença já está em curso. É isso. Povo rebelde virá a resposta pela rebeldia. Certo? E a sentença, ela é definitiva. A conta vem. Certo? A sentença está em curso. E não tem como evitar. Não tem como conter. Não tem como parar. Por quê? Porque esgotaram-se todas as possibilidades. O povo se mantinha rebelde. O povo mantinha-se distante do Criador, do Pai, e viviam seus próprios caminhos. O primeiro ponto deste primeiro tópico, estamos vendo a chegada do fim. O primeiro ponto é a palavra profética do Senhor. Ezequiel 7:1, veio a minha palavra do Senhor. Ezequiel inicia este novo oráculo com a expressão característica dos profetas. Veio a minha palavra do Senhor. Isto destaca
que o conteúdo da mensagem não provém do raciocínio humano, mas da revelação divina. Não vem do homem, não vem da ideia, não vem... porque os falsos profetas diziam que era coisa de Ezequiel. Eram invencionices dos profetas. O fim não viria, certo? O cativeiro não viria. Babilônia não se levantaria. O rei Nabucodonosor não invadiria Jerusalém, Judá, Israel, certo? Mas aqui nós vemos que esta mensagem ela não é uma mensagem humana, não é um raciocínio humano. Tanto prova que o fim aconteceu, de fato e de verdade. A autoridade, a veracidade do discurso não se apoiam na eloquência do profeta, mas na prudência celestial da palavra que lhe foi confiada. Prudência celestial, confiança em Deus, cumprir com a determinação do que Deus ordenou. Então o profeta vai e fala, vai e profetiza, vai e esclarece. Essa introdução solene e legítima, o que será declarado a seguir? Uma denúncia pública da condição espiritual terminal da nação. É triste. Consequência é a condição espiritual terminal da nação. Nós podemos ver muitas nações, muitas pessoas, muitos grupos, certo? O nosso ir e vir, acompanhando as notícias, acompanhando as informações, certo? Nós podemos constatar esta condição espiritual terminal das pessoas. Elas vivem aí ao seu bel prazer, praticam tudo aquilo que vem na cabeça, certo? Este perigo, esta condição espiritual terminal da nação, ela está revelada na institucionalização, certo? Da corrupção, a institucionalização do pecado, a institucionalização, certo? De tudo aquilo que financia a libertinagem. A libertinagem. Nós vimos aqui, hoje, no Brasil, certo? Investimentos naquilo que não é pão, investimentos naquilo que vem denegrir a família, a cristandade, a moral, os bons costumes, os valores. Certo? Sabe o que é isto? Isto é a condição espiritual terminal da nação. E o fim virá. E o juízo virá. A sentença se dirige à terra de Israel, mas nós podemos, porque é muito fácil, queridos, é muito fácil nós nos debruçarmos neste manual, lermos a lição, irmos para a Bíblia e dizer, olha só, como pode? Israel praticou tudo o que praticou, se afastou de Deus, transgrediu a lei de Deus, né? E eu? E a minha condição? E a sua condição? E a condição da nação? E a condição dos povos? Como é que estamos na contemporaneidade? Como é que estamos? É muito fácil eu apontar lá o cisco que está no olho do irmão lá, né? E o que está no meu? Certo? E o que nós estamos vivendo no Brasil? E o que nós estamos vivendo nas nações? Preste muita atenção. Muita atenção. A sentença se dirige à terra de Israel, o que aponta para o alcance nacional do juízo. É direcionada a Israel.
mas ela tem um alcance nacional do juízo de Deus. Os 4 cantos expressam a totalidade da nação, indicando que nenhuma parte escaparia, nenhuma parte escapará do juízo de Deus nos últimos dias, e estão sendo provadas hoje, nesse instante. Deus não dorme, Deus é fiel, Deus é justo, Ele não deixa passar, certo? Ele não deixa passar, certo? Então, nenhuma parte escapará. Ninguém jamais escapará. O juízo de Deus é certo. Deus não está tratando de forma isolada com indivíduos ou classes específicas, mas com um povo inteiro que transgrediu sua aliança. Tratando com Jerusalém, com Israel, com Judá, que transgrediram a sua aliança. Hoje muitos têm transgredido a aliança com Deus. Muitos têm quebrado a aliança com Deus. Muitos têm desprezado a aliança com Deus. Reflita nesta verdade. Reflita nesta verdade. Refaça a sua aliança com Deus enquanto há tempo. O juízo vem e é certo. Brasil, o juízo vem e é certo. Nações, o juízo vem, o fim vem sobre as nações. O fim vem sobre as nações. A corrupção havia se espalhado e a impunidade aparente era apenas a paciência divina em operação. Em operação. Certo? Corrupção se alastrou. Instituição da corrupção. Certo? E a impunidade aparente era apenas a paciência divina. Por algum tempo, este juízo foi detido. Por algum tempo. Certo? Mas era a paciência, apenas a paciência divina em operação. A paciência. Esperando por 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, 120 anos e mais, né? Vá lá nos fatos históricos, verifique, né, essas verdades. Agora, porém, a longa tolerância chega ao fim e o Senhor se manifesta para julgar com justiça aos que desprezaram o seu nome, desprezaram a sua santidade, desprezaram a sua glória. Agora, porém, a longa tolerância chega ao fim e o Senhor se manifesta para julgar com justiça aos que desprezaram o seu nome. Você tem honrado o nome do Senhor? Você tem guardado o nome do Senhor? Tem guardado os seus mandamentos, a sua palavra, os seus estatutos, as suas ordenâncias? Temos honrado o nome do Senhor? Judá foi punida por não ter honrado o nome do Senhor. Será que seria diferente comigo e com você na atual conjuntura? Reflita. O fim vem e é justo, segundo tópico, Ezequiel 7,3. Agora vem o fim sobre ti, enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Abominações. O fim não é apenas anunciado, mas afirmado como eminente. Agora vem. É iminente. Agora vem o fim sobre ti. A forma verbal aponta para um evento já em marcha, já em andamento, já em curso. A ira do Senhor, tão frequentemente contida por misericórdia, agora será derramada sobre os que insistiram no pecado.
É a insistência do homem no pecado, a insistência do homem no erro, a insistência do homem no caminho largo, a insistência do homem na transgressão, a insistência do homem no crime, na corrupção, em tudo que não presta. A natureza do homem é má. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter um encontro com o Senhor Jesus, que é caminho, verdade e vida. Ele precisa ser trabalhado pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o homem que despreza todos esses benefícios advindos do eterno, de Deus, ele fica tendencioso ao pecado, a todas essas transgressões, certo? A todas essas transgressões, ok? Então, agora será derramada sobre os que insistiram no pecado. O julgamento é moralmente justo, segundo os seus caminhos. O julgamento vem sobre os povos, as nações, os homens, segundo os seus caminhos. Se o homem preferir manter-se no caminho distante de Deus, se distanciando cada vez mais de Deus, certo? O julgamento virá pela sua decisão. O julgamento virá sobre ele pela sua decisão, pelas suas próprias pernas. O homem, ele anda em passos largos para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Então, o julgamento é moralmente justo, segundo os seus caminhos. E traz à tona todas as abominações praticadas. Tudo aquilo de abominável que o homem pratica. Certo? A aliança, tantas vezes desonrada, exige agora um acerto de contas. A aliança, tantas vezes desonrada, exige agora um acerto de contas. É um acerto de contas. Não é oportunidade para arrependimento. Não é oportunidade para o povo abandonar a transgressão. Eles já ultrapassaram todos os limites. Não há mais tolerância. Não há tolerância. Então, exige agora um acerto de contas. Não há tolerância. Agora é um acerto de contas. Certo? As abominações mencionadas abrangem idolatria, injustiça, falsidade, corrupção espiritual e muitas coisas terríveis. Muitas coisas terríveis. O povo rejeitou a instrução divina, profanou o culto e desprezou a santidade do Senhor. Deu as costas para Deus. Desprezou ao Criador. Certo? Rejeita a paternidade do Pai. Se rebela contra o Pai. Deus, então, não apenas julga, mas também expõe. Ele expõe o pecado. O pecado não mais ficará encoberto. Por algum tempo, tolerância. Por algum tempo, paciência. Por algum tempo, ali. Certo? A mensagem sendo pregada. A profecia sendo entregue. Como nos dias de hoje. A profecia está sendo entregue. A palavra está sendo pregada, anunciada. Arrependam-se, abandonem-se os maus caminhos. Deem crédito às verdades absolutas da inerrante palavra de Deus. Certo? E o povo faz o que quer. Faz o que bem entende. O pecado não mais ficará encoberto. Virá à tona.
Ao declarar que colocará sobre o povo suas próprias abominações, Deus mostra que eles serão julgados com as armas que construíram. Serão julgados com as armas que construíram. O homem constrói o seu destino. O homem, ele arquiteta com a sua própria mente, com o seu próprio coração, com as suas próprias mãos, com o seu próprio querer, o seu destino. É o próprio homem que o levará à salvação ou à condenação eterna. É o próprio homem que está caminhando em passos largos para o sofrimento, para o caos, para a calamidade. É o que nós vemos das nações, que prevalece a injustiça, que prevalece a corrupção, que prevalece a mentira, certo? Que são governadas por injustos. E por outro lado, o povo começa a dar crédito e praticar essas injustiças. Por quê? Os ditos soberanos fazem e acontece, e o povo, aqueles que não têm temor, vão e praticam. Vão e fazem o mesmo. Né? Vão e fazem o mesmo. Não zelam pela vida. Votam em favor de aborto. Propõem leis terríveis contra a família, contra a cristandade, contra a moral, contra os bons costumes. Certo? Então, eles serão julgados com as armas que construíram. Que construíram. O mal praticado se torna o agente do castigo. O mal praticado, a injustiça praticada, a corrupção praticada, o roubo praticado, a fraude praticada, as leis imorais votadas e aprovadas se tornarão agentes do castigo divino, revelando que o juízo de Deus é, ao mesmo tempo, consequência e resposta. O juízo de Deus é consequência e resposta. Certo? O terceiro ponto deste primeiro tópico, o fim vem e é urgente. Ezequiel 7,6, haverá fim, vem o fim, despertou-se contra ti. Com ênfase poética e dramática, Ezequiel reforça a certeza do juízo. Vem o fim vem. A repetição sublinha a urgência e a irreversibilidade do momento. É irreversível. O fim vem. É irreversível. O Senhor, que tantas vezes interveio para perdoar, agora se move para julgar diante da persistente dureza de coração. Persistente dureza do querer, da vontade do homem, em permanecer e praticar o erro, o pecado, se distanciar de Deus. Deus encerrará um período de rebeldia com uma intervenção direta. Intervenção direta. A falsa segurança do povo, baseada na presença do templo e em rituais vazios. Cultos, assembleias solenes. Rituais vazios. Não passam nem do teto, nem a música, nem o clamor, nem a oração, nem a petição. Nada. Nada. Certo? Rituais vazios. Será desmascarada.
preguei em teu nome, profetizei em teu nome, orei em teu nome, e etc. No juízo final, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos, não conheço vocês. Vocês não fazem parte do reino. Né? Vocês não entrarão nas bodas do Cordeiro. Certo? Então serão desmascarados. Quando a aliança é traída, o templo perde sua função. Nós, o homem, as nações, quebram aliança com o Eterno, com Deus. Você acha que ele ainda vai se manifestar na vida desta pessoa? No lugar do culto? No templo? Jamais. E Deus retira a sua presença. Há muitos lugares que não tem mais pão nas prateleiras. Há muitas instituições, há muitas igrejas, há muitas religiões que já não tem mais pastos verdejantes, que já não tem mais pão nas prateleiras. E que o Espírito Santo já não está ali mais. Não está mesmo. Não está mesmo. Deus retira a sua presença. Fato e verdade. A profecia não é apenas denúncia, mas também alerta. O juízo é real, certo e eminente. O segundo ponto, o caos religioso, social e econômico. Olha só. Isto estava acontecendo lá naquela conjuntura, certo? Lá no ano 586 a.C. Estamos em 2026. Há muita semelhança com o que acontecia lá e com o que está acontecendo hoje. Nas nações e no Brasil. Estou no Brasil, tenho que falar do Brasil e sobre o Brasil. O caos religioso, social e econômico neste segmento, Ezequiel aprofunda a gravidade da situação de Israel, revelando como o juízo divino atinge todas as estruturas da sociedade religiosa, social e econômica. O pecado público é institucionalizado, exige uma resposta completa da parte de Deus. Pecado institucionalizado. Pode roubar, pode matar, é isto que é institucionalizar o pecado, certo? A lei não tem efeito em nações que o pecado é institucionalizado, que a transgressão é institucionalizada. A lei não surte efeito. O criminoso, ele não é julgado, condenado justamente pela sua transgressão. Muitos criminosos entram pela porta dos tribunais e saem por elas. Mesmo praticando os crimes, vão gozar de liberdade. Prejuízo é de quem perde a vida, prejuízo é da família que perde o seu pai. Certo? Ao ponto, a institucionalização, certo? Do pecado, ao ponto do agente de segurança pública não poder agir, não poder prender, não poder aplicar a lei. Isto é institucionalização do erro, do pecado, do crime. O caos religioso e social, o pecado público institucionalizado, exige uma resposta completa da parte de Deus. É intervenção divina. Intervenção divina em Jerusalém, intervenção divina em Judá, intervenção divina lá no ano 586 a.C. É a intervenção divina em 2026 no Brasil e nas nações. É intervenção divina. O colapso religioso
Ezequiel 7,7, vem a tua presença, o habitante da terra, vem o tempo e chegará o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. E não da alegria das sextas-feiras. E não da alegria das romarias. E não da alegria lá da badalação. E não da alegria lá dos cultos, das assembleias solenes. E não da alegria dos LEDs, das iluminações, do som de altíssima qualidade, das bandas, das apresentações, dos eventos. E quando as luzes se apagam, o que é que acontece? Vendedores de ilusões é o que tem contaminado as nações, os povos, as igrejas, as religiões, tem contaminado. Vendedores de ilusões. Certo? Então, o versículo anuncia a chegada de um tempo sombrio, o dia do tumulto. Este tumulto não é um evento comum, mas um colapso profundo das estruturas nacionais. Das estruturas nacionais. Aquele que acha que Deus não intervém nas estruturas nacionais está muito enganado. Aquele que acha que ele pode fazer e acontecer nas estruturas nacionais, políticas, econômicas, religiosas, está muito enganado. Deus, ele está no controle de todas as coisas. Ele não dorme nem dormita. E ele é fiel. E ele zela pela sua palavra. Ele zela pela sua palavra. Os montes locais tradicionalmente associados ao culto, tanto verdadeiro quanto idólatra, agora seriam cenários de desespero. Desespero. E não de alegria. A palavra de Deus, isso aqui é uma palavra escatológica, certo? Em que nos últimos dias as pessoas correrão para os montes, para os outeiros, e se esconderão e prantearão. E o fim está sendo efetivamente aplicado, a justiça efetivamente aplicada de Deus sobre o pecado, sobre o pecador, sobre os transgressores, sobre todos quantos quebraram a aliança com Deus. É um cenário de desespero e não de alegria. O texto desautoriza a ideia de que o templo ou a religiosidade visível seriam suficientes para evitar o juízo. Não serão suficientes. Não foram lá naquela conjuntura e nunca serão suficientes para evitar o juízo de Deus. Toda transgressão terá o juízo de Deus. Toda transgressão. Certo? Mas os locais que antes representavam segurança espiritual agora seriam abalados. Foram abalados e serão abalados. Todos. A ruína que chega não é acidental, mas fruto da ação deliberada de Deus contra a persistente rebelião do homem, das nações, dos governantes, dos líderes eclesiásticos, de todos. O tempo do juízo foi marcado soberanamente e a resposta divina, a impiedade, não será adiada. Não será adiada. O fim eminente, Israel julgava que Deus, o Senhor, traria libertação contra os seus inimigos, mas agora percebe que este dia será contra ela, será contra os transgressores. O juízo começa pela casa de Deus.
não foi poupado absolutamente nada. Deus se retira e entrega a nação, o templo, a própria sorte. Segundo ponto deste segundo tópico é o colapso social. Ezequiel 7,11: levantou-se a violência para servir de vara perversa, nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Jerusalém, nos tempos áureos, inclusive de Salomão, vivia a glória, vivia a riqueza, vivia a soberania, os príncipes, as princesas, o povo, a nação gozava de prosperidade, gozava de tudo de bom. Estavam os anciões aconselhando na entrada de Jerusalém. Ali ao lado dos anciões estavam os moços divinos, perfeitos, belos, também aprendendo com esses aconselhamentos a fartura. E o que eles fizeram? Com todas essas bênçãos advindas de Deus, o que eles fizeram? Eu lhe pergunto. O que nós estamos fazendo? O que o Brasil está fazendo? O que as nações estão fazendo com as bênçãos advindas de Deus? Com a intervenção divina? O que as pessoas estão fazendo? O que os governantes estão fazendo? O que aqueles que são eleitos para de fato aplicarem a justiça, defenderem o povo, consolidarem uma política social, de bem-estar social para a nação, o que eles estão fazendo? Com tudo aquilo que a nossa nação pode oferecer para o seu povo. Para o seu povo. O que eles estão fazendo com isto? A violência antes praticada pelos próprios habitantes de Judá torna-se agora instrumento do juízo. A expressão vara da perversidade sugere que o próprio mal praticado retorna como meio de correção. Um meio de correção. O mal praticado, ele retorna como correção, como meio de correção. Apoiar o erro, caminhar com o errado, andar de mãos dadas com o corrupto, com o transgressor, certo? Votar leis contra o povo, contra a nação, certo? Retornará como correção aqueles que fazem isto. Aqueles que fazem isto. Nós vemos, inclusive, aqueles que utilizam do seu voto para votar errado, vão lamentar. Já estão lamentando. Já estão lamentando. E estão arrependidos. Queira Deus que estes não venham novamente se corromper e empregar a sua confiança em governantes errados. Nada sobrevirá ao juízo. Olha, nada evitará o juízo. Nada, absolutamente nada evitará o juízo. Riqueza, influência comercial, prestígio, nada evitará o juízo. Nada evitará o juízo. Certo? Nada evitará o juízo. Tudo será reduzido a ruínas. A estabilidade construída sobre injustiça é desfeita. Certo? As pessoas acham que
terão estabilidade em construírem sobre injustiça. Sobre injustiça. Aplicam injustiça, vivem injustiça, propagam injustiça, né? Apoiam injustiça e acho que eles vão consolidar alguma coisa em cima disso. Castelo de areia. A estabilidade construída sobre injustiça é desfeita. Não subsistirá nenhuma injustiça. Sua estabilidade será desfeita. Sua estabilidade aparente. A justiça divina é pedagógica. O povo havia transformado a prosperidade em arrogância. Em vez de reconhecer o favor do Senhor, usaram suas posses para alimentar o orgulho e a exploração dos vulneráveis. A verdadeira religião é zelar, cuidar, né, do órfão, da viúva, do necessitado, nas suas necessidades. E o que as pessoas faziam lá no ano 586 a.C. em Jerusalém, o que fazem hoje em 2026 nas nações e no Brasil, com governantes injustos, certo? Eles fazem o seguinte, para alimentar o orgulho e a exploração dos vulneráveis. Então, em vez de reconhecer o favor do Senhor, usaram suas posses, suas influências, os seus cargos, certo? Para explorarem os vulneráveis. E os escândalos estão aí. Cada dia surge um. E quem são as vítimas? Os vulneráveis. Quem são as vítimas dos escândalos? O pobre. Quem são as vítimas dos escândalos? Os aposentados. O juízo, portanto, atua como uma reviravolta. O juízo virá. E virá como reviravolta. É a reviravolta. O mal não prevalecerá, não adianta. A injustiça não prevalecerá, não adianta. Se o meu povo que clama pelo meu nome, chama pelo meu nome, orar, me buscar, eis que eu virei e sararei a terra. Nós temos que nos posicionar quanto cristãos, contra a igreja, quanto um povo separado, quanto um povo escolhido, quanto sacerdotes reais, nação santa. Nós temos que nos posicionar. Nós não podemos, de maneira nenhuma, compactuar com o erro, com a corrupção, com as mentiras. Nós não podemos. Com governos injustos nós não podemos. Com o pecado nós não podemos. O terceiro ponto deste segundo tópico é o colapso econômico. Ezequiel 7,13, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva. Porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. A iniquidade gera ruína. A iniquidade gera pobreza. A iniquidade gera caos, calamidade, morte. O versículo retrata o colapso das relações comerciais e jurídicas em tempos de colapso nacional. O que foi vendido não será mais recuperado. Como recuperado? A moeda perde o valor. O poder de compra perde o valor. Como será recuperado? Certo? Os vínculos contratuais e sociais se tornam irrelevantes diante da sentença divina. É a sentença divina. E o homem praticando a injustiça. Ele vai continuar enganando. E a sentença divina virá. Certo? O que antes se resolvia com negociação agora está fora do alcance humano.
totalmente fora do alcance humano. A sociedade que confiava no valor da propriedade e da estabilidade econômica, agora vê tudo desmoronando. Tudo em ruínas. Tudo em ruínas. Nada funciona. Nada funciona. É o juízo de Deus. O juízo de Deus contra a transgressão humana. E ele usa muitos governos. Ele usou Nabucodonosor para aplicar juízo divino sobre Jerusalém, sobre Judá. Ele usa muitos governantes, certo? Corruptos, para aplicar juízo divino contra aqueles que são transgressores, quebraram a aliança com Deus, certo? Mais do que perdas materiais, o texto fala da falência de toda a esperança meramente humana. Nem o comprador, nem o vendedor, símbolos da vida cotidiana, terão como escapar. O último verso sela o destino. Ninguém conservará sua vida. A vida, dom supremo de Deus, será retirada como resposta à corrupção contínua do homem que despreza o Criador, o Pai Eterno. Só o arrependimento sincero poderá reverter este quadro em níveis individuais. Se arrepender-se, converter-se do seu mau caminho, voltar-se para Deus, renovar a aliança, individualmente, nós estamos livres deste juízo. Permaneceremos livres, continuaremos livres, ilesos diante dos reveses, diante das tribulações, diante do caos, diante da adversidade, diante da crise. Deus é o nosso sustentáculo, Deus é o nosso protetor, nós estaremos acolhidos debaixo da sombra das asas do Altíssimo. Que bênção, glória a Deus. Só o arrependimento sincero poderá reverter este quadro em níveis individuais. O que foi idolatrado, riquezas, posições, poder, é desfeito diante da santidade de Deus. É desfeito. Certo? A segurança econômica sem justiça e fidelidade mostra-se inútil no dia do Senhor. Não adianta esconder tesouro, guardar dinheiro, ouro, prata. No dia do Senhor, isto aí é inútil. O colapso revela que Deus, ele confronta diretamente os ídolos que o povo criou. Todos os ídolos que foram criados pelo povo. Desde as imagens de esculturas, desde homens e mulheres, celebridades, desde riqueza, dinheiro, bens, material, casa, carro, terras, prata, ouro, hein? Ídolos não passam de ídolos. O terceiro e último tópico, a justiça do povo e de líderes. Neste trecho final, Ezequiel descreve a reação do povo diante da chegada do juízo, quando a presença de Deus se retira e os recursos humanos fracassam, resta apenas o pavor e o colapso total das nações. Pavor e colapso é o que resta. O primeiro ponto deste terceiro tópico, o pavor e o desespero generalizados. Ezequiel 7,18. Cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em toda a cabeça.
A cena descrita é de profundo desespero coletivo. O pano de saco simboliza lamentos e humilhação, enquanto o temor revela medo incontrolável diante do que está por vir. O povo que antes zombava das advertências proféticas agora é tomado por pavor. A vergonha substitui o orgulho nacional. Todo pecado exposto, toda transgressão exposta. A vergonha substitui o orgulho nacional. As cabeças raspadas, os rostos desfigurados indicam luto, humilhação e confusão. A soberba dá lugar à calamidade. Até onde vai a soberba do homem? Os soberbos serão humilhados. Os soberbos conhecerão a calamidade. Provarão da calamidade. Essa angústia, porém, não é arrependimento. Olha só a que nível este povo está distante de Deus, a que nível eles transgridem a lei de Deus e a que nível eles se afastam de Deus. Essa angústia, porém, não é arrependimento. Eles não estão arrependidos pelos pecados que eles praticaram. E não de contrição diante de Deus. Muitos lamentam as consequências do pecado. Eles estavam ali lamentando as consequências dos pecados que eles cometeram, mas não o pecado em si. Mesmo em meio ao caos, lá na Babilônia, muitos continuavam praticando os pecados. Muitos continuaram transgredindo a lei de Deus. Certo? Poucos se arrependeram. Praticamente uma geração se passou desses transgressores. Ela se findou lá dentro da Babilônia, no cativeiro. Uma outra geração que foi surgindo. E esta outra geração que houve lá o arrependimento, né? O trabalhar, o agir de Deus, etc. Os que retornaram para Jerusalém. A tristeza descrita aqui é a do desespero e não da transformação. Eles estão desesperados. Mas eles não estão ali contritos, eles não estão tristes, eles não estão se lamentando, eles não estão humilhados diante de Deus, como arrependimento. Certo? A dor física e emocional não se converte em conversão espiritual. Não é suficiente. Todo o sofrimento, toda a calamidade, todo o caos, não é suficiente para a conversão espiritual. Eu errei, eu transgredi. Eu mereço o castigo, mas eu me arrependo. Não tem. Não existe esta possibilidade. O profeta mostra que o juízo de Deus não apenas atinge os bens e as instituições, mas também desmorona o interior do ser humano quando este rejeita a verdade. A verdade. Segundo ponto deste terceiro tópico, a importância dos ídolos e a ausência do socorro. Ezequiel 7,19, a sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro lhes será como sujeira, nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar do dia da indignação do Senhor. Eles não saciarão a sua fome, nem lhes encherão o estômago, porque isto lhes foi o tropeço para cair em iniquidade.
Os bens materiais em que os povos confiavam tornaram-se inúteis. Inúteis. A prata e o ouro, que antes eram fontes de segurança, agora são jogadas como lixo nas ruas, espalhados. No dia do furor do Senhor, nenhum recurso terreno poderá livrá-los, nem riqueza, nem prestígio, nem poder terão valor. No dia do furor do Senhor, nenhum recurso terreno poderá livrá-los, nem riqueza, nem prestígio, nem poder terão valor. A fome e o vazio prevalecerão. O texto revela a futilidade da idolatria financeira e da confiança nas riquezas. Nas riquezas. Essa inversão de valores expõe como o povo utilizou os dons de Deus como instrumentos de corrupção. Né? Deus nos dá dons extraordinários, maravilhosos. Certo? E não toma de volta. Ele dá o dom e o dom permanece. Certo? O dom permanece. E como eles utilizavam os dons dados por Deus, né? De constituir riqueza, de terem prosperidade, de ter muito, de ter dinheiro, de ter ouro, de serem excelentes profissionais, excelentes artistas, pessoas com uma sapiência extraordinária, tudo dado por Deus. O que eles fizeram com esses dons, com esses instrumentos, com as suas capacidades, com os seus talentos, com as suas vocações? O que eles fizeram? Usaram como instrumento de corrupção. Usaram como instrumento de corrupção. Imagine você, uma pessoa altamente inteligente, certo? Sem utilizar essa inteligência dele para o mal, ele vai ser bem sucedido em uma série de coisas. O corrupto, ele utiliza essa sapiência em usar a corrupção como ferramenta. Ele aparentemente ele vai embora, né? A gente não estamos vendo uma série de escândalos de corruptos aí que eles não falam nem em mil, eles só falam em milhões, eles só falam em bilhões, em trilhões. Eles não falam, certo? Na corrupção para aquisição, eles falam na corrupção para aquisição de mansões, de fazendas, de terras, de aeronaves, de carros de altíssimo valores, de joias preciosas, de relógios altamente caros. Eles utilizam essa inteligência para instrumentos de corrupção, em vez de honrarem ao Senhor, em vez de zelarem pela nação, em vez de abençoarem a nação, em vez de cuidarem dos órfãos, das viúvas, dos carentes, dos mais pobres, dos necessitados. Nação rica, nação próspera. Certo? Em que tudo que se planta dá. Né? Só uma commodity do Brasil que são a agricultura é algo extraordinário. Certo? Uma outra riqueza do Brasil, podemos falar, estou falando do Brasil na verdade, as terras raras, uma riqueza extraordinária. Todas as riquezas que fossem aqui, né, bem empregadas,
tiraria o Brasil dessa posição que ele se encontra no ranking, certo? No ranking de passando por uma crise econômica terrível, certo? Tiraria. Mas o que é que os homens preferem? Utilizarem como instrumento de corrupção os seus talentos, os seus dons, inversão de valores, em vez de honrarem ao Senhor com as suas posses, usaram-nas como combustível para a idolatria e a injustiça. É inimaginável o que a riqueza que financia a corrupção. É inimaginável. A fortuna que financia a injustiça é inimaginável. Certo? É muito dinheiro financiando o erro. E isso são crimes. Financiando a injustiça. Agora o que serviu de tropeço será a sua condenação. A conta vem. O fim vem. A ausência de socorro evidencia que quando o coração se apega aos ídolos, até os recursos lícitos se tornam laços. Somente a confiança em Deus pode sustentar no dia mau. Tudo o mais falhará. Terceiro ponto deste terceiro tópico, o silêncio dos profetas, sacerdotes e anciões. Ezequiel 7,26. Virá miséria sobre miséria e se levantará rumor sobre rumores. Buscarão visões de profetas, mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciões o conselho. Não terão mais os anciões que tinham, não terão mais os profetas que estavam ali, não terão mais os sacerdotes para sacrificarem. O colapso ele é completo. Líderes espirituais e civis estão em silêncio, sem direção. Profetas já não têm visão. Sacerdotes não têm lei, anciões não têm conselho. A presença de Deus antes manifesta entre o povo se retira. A aliança foi quebrada e com ela se vai também a luz da revelação. Em meio à sucessão de rumores e tragédias, o povo busca respostas, mas encontra silêncio. Encontra silêncio. Esse aqui é um quadro escatológico. Quando o Espírito Santo de Deus, que será retirado da terra, as pessoas correrão e não encontrarão. Né? Irão aí, quem sabe, na igreja que você frequentava, ou na igreja da esquina, ou procurarão algum conselho, procurarão algum líder religioso. Não tem mais nada. Não conseguirão, não terão respostas para as suas perguntas, esclarecimentos para as suas dúvidas. Em meio à sucessão de rumores e tragédias, o povo busca respostas, mas encontra um silêncio. A glória do Senhor já havia deixado o templo. Ezequiel 10. E agora abandono é visível em todas as áreas da vida nacional. A ausência da direção é em si parte do juízo. Quando o povo despreza a verdade, Deus permite que seja entregue à confusão. Parece que eu estou vendo aqui diante de mim essa confusão que as nações que aplicam, vivem, mantêm, alimentam a mentira, estão provocando, estão vivendo uma confusão generalizada. Ninguém mais se entende. Dizem já que
O mundo não gira, ele rola, né? A liderança falha porque perdeu o temor de Deus, do Senhor, que é o princípio da sabedoria, o temor em Deus, no Senhor. O texto evidencia o que acontece quando os fundamentos espirituais são removidos, a sociedade entra em colapso, sem palavra, sem lei, sem conselho, o povo se desfaz. É nesse cenário que o auxílio se torna inevitável. A única esperança será encontrada no futuro, quando o coração do povo for quebrantado e buscar novamente o Senhor. Há tempo. Há tempo. Nós podemos reverter o quadro. Podemos ter um futuro brilhante. Agora tem que tirar definitivamente toda essa sujeira da transgressão, da injustiça, da corrupção, do roubo, do crime. Certo? Da nação. Da nação. Podemos mudar o quadro. Temos que nos posicionar, quanto cristãos, quanto igreja, quanto família tradicional, quanto sociedade do bem, quanto homens e mulheres que querem a paz, querem a verdadeira justiça, querem de fato e de verdade bem-estar social, uma prosperidade advindas do trabalho justo, correto, honesto. Podemos. Temos sim condições suficientes de mudar o quadro. Nós não estamos vendo algumas nações tirando isso do meio do seu povo? Toda essa sujeira, e elas estão retomando o crescimento. Elas estão novamente respirando novos ares. É possível. Basta querermos. Basta nos arrependermos. Basta clamarmos a Deus, entregarmos os nossos caminhos ao Senhor. Confiar nele, ele fará. Com a ajuda de Deus, com intervenção divina. Certo? O quadro de muitas nações podem ser mudados. E do Brasil também pode ser mudado. Aplicação pessoal, a expressão fim vem nos lembra que a vinda de Jesus é certa e pode acontecer a qualquer momento. Precisamos estar vigilantes e prontos para encontrar com o Senhor. Que bênção! Chegamos no final desta belíssima lição, certo? Extraordinária lição, graças a Deus, ok? Nós temos que examinar os nossos corações, certo? Você viu o quadro do desespero, da angústia, do terror, certo? Nós vimos também que a inutilidade das riquezas nada valeu diante do juízo de Deus. E nós temos que, de fato, nos arrepender, termos um arrependimento genuíno, antes que seja tarde demais, pois o juízo de Deus, ele é certo, e ele virá. Ele virá. Chegamos no final desta programação, voltaremos, se Deus disser que sim, em algum momento, em alguma oportunidade, estaremos de volta, tá certo? A paz do Senhor a todos, ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos
Em nome do Senhor Jesus, a paz do Senhor.